família, sejam bem-vindos aí. Se você caiu aqui de paraquedas, já sabe o que você tem que fazer, né, bebê? Vamos curtir aqui, vamos dar um joinha e vamos compartilhar aqui. Hoje a gente tem samba. Hoje, ó... hoje o negócio é bom, filho. Hoje é a Maíra da Rosa. Aí, Cleclito, tem história hoje, hein? É contigo, negão. Em 3, 2, não ri não. Alô! Mais um episódio em parceria com a Fit Elo dos Sonhos. Hoje é a Maíra da Rosa. Tudo bem? Mais uma vencedora. Sim. Sortuda você, hein? Sim. Sorte, talento, tudo junto, né? É isso. Prazer ter você aqui. Prazer, muito prazer estar aqui. Olha, queria te perguntar primeiro, antes de eu te perguntar como que a música chega até ti, como que foi que você soube da Elo? Como que você se inscreveu e se você achava que você ia ser selecionada? Eu soube por 2 integrantes do Samba de Dandara, que é a minha banda. Elas me mandaram o edital e disseram: esse edital não dá para o Samba de Dandara se inscrever, porque é um edital para intérprete, para compositor e intérprete, né? Então é para você. Aí eu falei, tá bom, vou olhar. E tava dias antes de finalizar. Aí dei uma olhada no edital e falei, caramba, tenho tudo isso. Tenho uma música que eu acredito nela, vou mandar. Tenho música gravada, enfim, preenchi ali alguns requisitos do edital. E aí mandei e pensei, poxa, acho que eu tenho chance. Porque eu conheço muita gente do samba e algumas pessoas tinham aquilo que eu também tinha, mas a maioria não, né? Não tinha música gravada há algum tempo, não tinha músicas gravadas por outros intérpretes, né? Composições gravadas por outros intérpretes. E aí eu mandei com muita confiança, assim, pensando, meu Deus, eu acho que pode ser, né? Mas a gente sempre tem aquela coisa de, né, acho que não, acho que isso não é pra mim. Mas, por outro lado, eu ficava pensando, acho que pode ser. E foi. E como que foi o telefonema? O telefonema foi uma loucura. Você estava em casa, te ligaram ou foi alguém que recebeu pra você? Me mandaram uma mensagem dizendo, a gente precisa marcar uma reunião, que vai ser uma entrevista pra rolar, né? Ainda não rolou. Vai ser uma entrevista. E aí, quando a gente marcou essa reunião, já era pra ser. E aí eu falei, como assim, gente? Sou eu, né? Fiquei assim… Não sei nem descrever. Porque eu não tava preparada pra aquilo, sabe? Eu tava preparada pra uma entrevista. Eu fiquei assim, ai meu Deus, o que eu vou ter que dizer? Como é que eu vou ter que me comportar? Vou ser eu mesma, né? Depois dos 40, a gente precisa ser a gente mesma, né? Mas você tá com a cara de muito mais nova. Mas eu sou mais 40. Eu achei que você tinha 25. Não, tenho 42 bem vivido, assim. Não voltaria pra cabeça dos 25, jamais, assim. Hoje eu tenho uma cabeça de 42 e isso é maravilhoso pra mim, né? E aí pensei, vou ser eu mesma, né? E fui eu mesma, conversei ali com a galera da Elo, do edital, da Singulado, né? E aí ele disse, mas isso não é uma entrevista, já é você, é seu, já foi. Aí eu, caramba, e me emocionei, chorei, enfim. Porque é muita luta, né, Clemente? Imagina. É muita luta. São pelo menos 20 anos no samba. Pelo menos quase 30 anos de música. Assim, pensando quando eu comecei a estudar música, né? Então, a gente não começa a estudar… Normalmente, quando a gente começa a estudar música e a gente é da quebrada, é porque a gente quer ser star, entendeu? Você tá ali na quebrada, tem poucas coisas pra você. Ou você, sendo mulher, principalmente sendo menina, você vai casar cedo, vai casar com alguém que não vai te valorizar. Quando você sabe ler a quebrada, você olha e fala, ó, tem isso aqui pra mim e tem o que os garotos normalmente sonham em ser jogador de futebol, né? Eu sonhava em ser artista desde muito cedo, né? E lutei muito por isso. E tô aqui, tô vivendo de música hoje, depois de muito tempo, a música me sustenta. Hoje eu posso dizer que a música me sustenta, tanto na área de em cima do palco, quanto fora dele, como produtora, né? Então eu atuo dentro do palco e fora dele. E tô aqui. Então toda grande oportunidade, ela é… Não, e é uma fruto de grande muita oportunidade luta. mesmo. Grande né? oportunidade. É o Péricles. Eu olhei e falei assim, cara, assim, eu já vi milhões de shows do Péricles, mas eu não conheço o Péricles. Tem amigas que estão…
uma das integrantes do Samba de Dandara, a Camila, tá fazendo a turnê do Pagode do Pericão com ele, né? Tem amigas que tocam com ele, tem amigos em comum, mas eu não conheço o Péricles, assim, não me imagino de outra forma nesse momento gravando com ele, né? E foi uma grande oportunidade, assim, me emocionou muito e eu olhei e falei assim, cara, lutei e consegui algo incrível. Já consegui outras coisas incríveis, mas isso foi incrível, foi que eu algo que acho não estava no radar. Lindo desse projeto é porque ele não foi no número, né? É o que a gente falou lá fora. É isso. Eu acho que ele foi realmente no propósito. É isso. Eu não tive na curadoria, então não sei como foi a conversa entre eles. Mas vendo as pessoas que sentaram comigo aqui, todas são muito apaixonadas e têm um conteúdo muito especial de vida, né? Sim. Uma história de vida ou uma luta muito especial. Sim. E não levou não levou números em questão, que eu acho tão difícil hoje. Todo mundo quer, sei lá, botar pessoas que têm 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 3. E aí ela foi na coisa da música mesmo, né? É isso. Pra mim foi muito importante, né? Eu entendo o meu trabalho como um trabalho de muita qualidade. Eu estudei pra fazer, eu estudo pra fazer, eu me preparo. Eu ando no meio. Eu peço a bênção a muito mais velho e mais velha do samba pra poder estar fazendo samba. Porque o samba também não é pra qualquer um, né? O samba não é pra fazer de qualquer jeito. Você precisa entender que o samba é meio como um terreiro mesmo. Você tem que chegar e pedir a bênção à mais velha, pedir a bênção às tias baianas, pedir a bênção aos sambistas mais velhos, né? E eu faço tudo isso, né? Já há muito tempo. Aliás, eu acho lindo isso no samba. É isso. E o samba, ele ainda é considerado um nicho, né? Sei lá, eu não sei o que acontece. Tudo acontece no Brasil e o samba permanece. Mas mesmo assim… E eu tô falando da roda de samba que a gente faz na escola de samba, que a gente faz nos botecos de samba tradicionais, né? Às vezes a gente faz nas casas de show, mas na maioria das vezes a gente faz nos botecos tradicionais, né? E isso não para nunca. E a gente faz porque a gente precisa fazer. Porque se a gente não fizer, a gente não tá sendo a gente no mundo, né? A gente precisa ser a gente precisa fazer o que pulsa, o que deixa feliz. Não tem nada mais maravilhoso pra mim do que encontrar os sambistas no bar e a gente fazer um samba junto e as pessoas vibrarem e todo mundo energizado pra casa. Eu chego em casa, assim, eu demoro pra desligar de tanta energia que é, sabe? E você fazer isso e ainda conseguir se sustentar com isso é maravilhoso, né? Eu fiz faculdade de letras, fui professora de português durante algum tempo, fui professora de artes no Sesc por um tempo. Mas o que eu queria mesmo fazer a vida toda era ser artista, é trabalhar com música, é trabalhar com artista, cuidar de artista e fazer arte. É isso. Eu sempre fui essa pessoa. Desde muito cedo eu entendi isso. Mas não era fácil, né? Não é fácil. Não era fácil. Como é que… Você não tem um garantido. Você não tem um garantido. Você tem que, ralar muito pra pagar. Não sei se você viu um recorte do Oswaldo Montenegro, que viralizou muito no canal, que ele fala… Você quer ser engenheiro, você vai fazer uma faculdade de engenharia. Você quer ser arquiteto, você quer ser médico, mas você quer ser artista. Para onde você vai? Né? Qual é a luta? Qual é a luta? Né? Tipo, não tem um caminho certo. Vou que você fez conservatório, tudo bem, mas não é o caminho. São várias possibilidades, né? Não, e uma das coisas que a gente fala, que eu falo muito, e eu não sou a única, tem algumas amigas que falam também, que são do samba. Samba não se aprende no conservatório também. Também não. No conservatório você vai ter a base da música, na escola de música você vai ter a base da música, na faculdade de música você vai ter a base da música, mas o samba você aprende na roda de samba. E como é que você senta na roda de samba? Depois de muito estar ali. Primeiro você tá ali na roda, ouvindo do lado de fora da roda. Aí um dia você pode sentar. Sendo mulher, então, mais complicado ainda. Eu ainda canto. As minhas manas que tocam têm mais dificuldade ainda de sentar na roda. Por quê? Porque o homem senta pra aprender. A mulher tem que estar pronta. Ela tem que ser demais para poder sentar ali na roda. E isso acontece em todos os lugares da música, eu acredito, né? Não é qualquer violonista que vai poder tocar com alguém se ela não estiver pronta. O violonista vai chegar, esse cara tem, né… Tem um professor meu da faculdade que ele dizia que é essa mentalidade do mestre. O menino sempre tem um mestre. A menina…
O menino sempre tem um mestre que vai olhar pra ele e vai dizer: nossa, tem potencial esse garoto. Mas a menina, normalmente esse imaginário é negado a ela, né? Então, eu transitei muito pra poder estar onde eu tô no samba, ser minimamente respeitada no lugar onde eu tô, junto com o Samba de Dandara. O Samba de Dandara é um projeto que tem muita potência e que também me ajuda a chegar nesse lugar do edital. Porque foi com o Samba de Dandara que eu gravei vários sambas meus, né, que eu pude colocar nas plataformas de música, colocar nas rádios, mesmo que seja a USP FM, sabe? Que é uma rádio que tem um programa de samba mais tradicional. A gente não chegou ainda nas grandes rádios. Também não sei, tenho discutido isso com alguns amigos, né? O samba ainda faz sentido, a rádio. Pro samba ainda faz sentido. Ainda faz. Né? Para alguns lugares da música não faz mais tanto sentido. Mas pro samba, a galera do samba ainda ouve. Sim. Rádio, Olha a força da FM Dia, né? Em São Paulo, a Transcontinental, a 105 FM, exatamente. né? A gente não chegou ainda nesse lugar, a gente tá buscando esses caminhos. No ano passado, a gente gravou um single em homenagem a Jovelina Pérola Negra. A gente gravou um medley de 2 sambas dela. E aí, a gente tentou ali chegar nas rádios. Mas tem uma coisa também, Clemente, e que eu sinto muito forte, assim. Isso é uma coisa minha no mundo. Eu sou uma mulher de Oxum. Essa coisa do axé é muito importante pra mim, né? Não é à toa que o meu samba chama Força do Axé. Eu escrevo muito sobre isso. Eu componho muito sobre isso. Eu sou uma mulher de Oxum. Oxum é uma Ialodê. Oxum, ela vai… O mito mais conhecido de Oxum é que ela tira toda a vida da terra para mostrar para os homens que eles não podem, para os orixás masculinos, para os homens, que eles não podem fazer nada sem as mulheres. Então, Oxum, ela é a deusa da água, ela é a orixá da água, que cuida da água, da vida, da fertilidade das mulheres. E aí ela tira tudo isso do mundo e fala… Porque ia ter lá uma reunião entre os orixás e não chamaram ela e nem as outras iabás, que são as orixás femininas. E aí ela chega e diz, então não vai ter mais nada, porque sem a minha água não tem nada nesse mundo. Então eu sou uma mulher de Oxum, eu gosto de andar com as mulheres, eu gosto de chamar os meus manos e falar… Pô, essa roda tá muito masculina, a gente precisa juntar força, principalmente nós que somos pretos, né? Nós que somos periféricos, nós que somos das culturas populares, e vocês, homens, estão deixando a gente de fora, né? No samba, tem que lembrar que na tradição do samba, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, o samba passava pelas pastoras, hoje nem tanto mais, mas na tradição isso acontecia. Ah, é? Sim, para um samba ser aprovado, as pastoras tinham que aprovar o samba na quadra. E aí hoje vocês estão deixando a gente de lado. Então vem cá, meu amigo, vamos fazer samba junto, né? É muito difícil para as mulheres, né? É muito difícil para as mulheres. Nas culturas populares e em todos os lugares dessa sociedade. Então isso para mim é uma coisa muito importante. Quando eu encontro o Samba de Dandara, eu encontro o meu lugar no samba. E eu encontro a possibilidade de chamar outras mulheres e falar, gente, vamos lá. Né? A gente estava falando, acho que a gente pode falar sobre isso. Peraí, que a gente vai voltar no iniciozinho, senão a gente foi totalmente na ordem. Mas a gente maluca. estava falando, por exemplo, que ainda não estourou uma mulher no pagode no Brasil, né? E quando estourar, ela vai trazer todo mundo. Esse movimento já aconteceu no samba mais tradicional. A gente já teve uma Ivone, a gente já teve uma Beth, a gente já teve uma Alcione, e tem, né? E a gente tá vindo por conta dessas mulheres. Eu não sou do pagode, né? Eu sou do samba e eu dou uma surfada no pagode às vezes, mas eu sou do samba, eu venho da música popular brasileira. A minha segunda banda foi de música popular brasileira. Eu bebi muito nessa fonte. O meu samba é um pouco mais tradicional e dá pra perceber isso quando se ouve Força do Axé. Mas aí eu tenho a oportunidade de gravar com esse ícone. Então, me conta como foi chegar no estúdio com uma mega produção. Sensacional, sensacional. Eu já tive a oportunidade de chegar com uma mega produção por conta de um edital que a gente ganhou, um edital muito grande no Brasil, que o Samba de Dandara ganhou. Então a gente teve dinheiro, a gente gravou no melhor estúdio de São Paulo,
né? A gente levou 30 pessoas, 30 mulheres para gravarem, entre instrumentistas, cantoras, equipe, técnica, produção, 30 mulheres para dentro do estúdio e remunerou todo mundo. Então, aquela foi minha primeira experiência com um respaldo. E aí eu chego naquele estúdio e encontro Maria Gadu sentada no sofá, Pretinho da Serrinha me recebe, Péricles chega e me trata como uma irmã, sabe? Foi isso que o Péricles fez. Ele olhou pra mim e disse: eu ouvi o seu samba e você é boa. Você é muito boa. O Rafael dos Anjos. E isso é maravilhoso pra mim, porque eu tô compondo há mais de 20 anos, sabe? E hoje o Péricles canta um samba que eu compus. Isso tem muito valor. E disso ninguém te tira. Jamais. Da tua história, sabe? Né? Isso tem muito valor para uma compositora. Uma compositora. Você consegue lembrar fácil algum samba que foi uma mulher que escreveu e que foi cantado por um grande sambista? Fácil, assim? Não. Pois é isso. Sabe? Então, eu sempre digo para as mulheres do samba de Dandara que é muito sério o que a gente faz, porque a gente tá fazendo história aqui, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente não pode ser displicente, porque a gente tá fazendo história aqui. Eu quero estar junto dessa mulher que vai estourar no pagode. Eu quero estar junto das mulheres que estão batalhando para ser essa mulher, sabe? Porque é um movimento. O samba é um movimento. E um movimento que nunca morre, né? Nós estamos aqui, estaremos aqui independente do que acontecer. A gente vai estar aqui. A questão do samba pagode, né? Sim. Que você ouve muita gente falar com distinção, mas, cara, eu não vejo tanta distinção assim. Não. Porque se você parar a pensar, vários compositores do samba, o pagode, na verdade, foi um momento ali que teve uma estética, né? Sim. Até mais visual do que musical. Sim. Porque, cara, os sambas do Arlindo, imagina. Né? E eu acho que quanto mais se unir os dois, e que se essas mulheres começarem a explodir, que elas se unam também. Sim. Porque a gente não vê a união em vários segmentos, né? Sim. E os que se unem são os que crescem mais. São. E para as mulheres é mais difícil, porque a gente é educada numa sociedade que normalmente a gente é única. A gente é educada para ser única. Tem uma mulher naquele lugar, aquele espaço é dela, né? E as mulheres são educadas para isso, para competir, né? Eu costumo dizer bastante no Samba de Dandara que a gente precisa cuidar muito do que a gente tem, porque a gente tem potencial para se autodestruir. Não precisa vir ninguém aqui. Jogam assim, uma semente da discórdia e a gente mesma se destrói. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe essa questão entre as mulheres e existe essa questão entre todas as categorias minorizadas. Não somos minoria, né? Somos minorizadas. As mulheres são maioria, as pessoas negras são maioria, mas somos minorizados. Existe isso em todos os lugares de minorizados. Todo mundo quer ser o que vai explodir, o que vai, né? Mas quando a gente entende que junto a gente chega mais forte lá, e talvez mais rápido também, né? Tem gente que diz que sozinho chega mais rápido, não chega. Cara, o né? funk tá dando uma aula pra gente nesse sentido, né? Sai single com 9 juntos. E o samba tem potencial pra isso. O pagode tem. Pra mim, samba e pagode a gente tá ali misturado. Na roda de samba eu faço uma brincadeira que vamos mandar um pagode agora? Aí tem gente que torce o nariz. Eu falo, tá torcendo o nariz por quê? Samba e pagode é a mesma coisa. A mesma coisa. O pagode só é o irmão mais novinho. Às vezes ele faz umas besteirinhas, mas ele volta pra casa e lembra quem ele é. Eu não sei se final for, somos a mesma coisa. Se for o Sereno, se for o André Renato, se for o Arlindinho, porque, cara, no Delcio Lixo falou, cara, o Zeca é Zeca, pagodinho, né? Sim. Tipo… pagode carioca foi o primeiro movimento de pagode, exatamente. Né? Como que é pra gente não parar com isso? A gente daqui a pouco eu sou faladeira, Clemente. Não, mas isso aí é maravilhoso. É só porque se eu sair de uma determinada ordem cronológica, eu me confundo, sou virginiano. Sim. Você me falou do seu Alaércio. Meu Alaércio, meu pai. E da Dona Rosa. Isso, me fala um pouco como que a música chega até ti, assim, tua primeira lembrança da música na tua casa. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já tinha meio que largado esse lugar da mulher mais livre, que ia pra escola de samba. Meu pai era um pouco mais fechado, assim. Ele não dançava, ele não era muito de bagunça, de festa. Minha mãe foi muito festeira, ela frequentou muito a escola de samba, ela frequentava o Rosas de Ouro, em São Paulo. Era da gafieira, dançava muito bem e ela cantarolava em casa. Minha mãe tinha voz linda.
mas ela nunca foi cantora. Ela cantarolava as músicas e eu ficava assim, né? Eu pegava, porque a música já era alguma coisa que mexia comigo, né? Então eu pegava ali, olha, minha mãe tá cantando isso. O que Aí é que ela rolava cantava? 2 pra lá, 2 pra cá. Minha mãe era louca pela Elis, né? E cantava os sambas, né? Meu pai era apaixonado pela Alcione. Minha mãe brigava com meu pai porque ela tinha ciúme da Alcione. Meu pai era dos discos, né? Ele era aquele cara que ouvia os discos dele, que tinha o churrasco no final de semana e ele botava pra tocar o samba e a família se reunia, né? Era dessa forma que o samba chegava pra mim. Eu olhava pra minha mãe já e ficava intrigada com aquela mulher, né? Mas eu não conhecia aquela mulher livre que meu irmão mais velho conheceu. E aí, Só ouvia as histórias. eu ouvia as histórias dele, ouvia as histórias da minha avó, da minha bisavó, que moravam com a gente quando eu era criança, das minhas tias, né? Ah, sua mãe. Minha mãe, quando o Carlinhos de Jesus aparecia na TV, ela falava, ah, já dancei com ele, né? Então era essa mulher. Minha mãe tinha uma história profunda com samba, mas profunda com a música popular brasileira também, porque a cantora favorita dela era a Elis. Ela ouvia muito, ela cantava muito Elis em casa. Tanto que muito jovem eu me apaixonei pela Elis, né? E eu lembro que eu me apaixonei pela Elis num especial que aconteceu na TV Globo, que chamava Som Brasil, e era uma homenagem ao artista. E aí naquele dia eu ouvi Nana Caymmi cantando Elis, vendo na TV, assim. E a música já mexia muito comigo. E eu fiquei emocionada, eu era criança, mas eu fiquei emocionada. Nana Caymmi cantando, o Pedro, o filho, cantando Aos Nossos Filhos. Eu lembro que eu gravei numa fita esse especial e eu ficava Fita vendo. cassete. Uma fita VHS. VHS, nossa. VHS. E eu ficava vendo naquele aparelho, né? Videocassete mesmo, né? Isso. Cara, é que tá no passado. Gente, isso, né? Que coisa. Videocassete. Eu vivi o videocassete, né? Tá vendo? Eu também gravava MTV, gravava as isso. coisas, né? E aquilo mexeu comigo. Então a música me sensibilizava desde muito cedo. Tem alguma coisa em mim que nasceu talvez comigo, ou que chegou até mim na minha educação, que fez com que a música sempre me sensibilizou muito. E aí é isso, eu me apaixonei pela Elis ali, porque talvez eu tenha rompido menos com a minha mãe do que com meu pai nessa infância, um pouquinho mais 10, 11, 12, pré-adolescência, né? E o meu pai ouvia samba o tempo todo, e samba pra mim samba era meu. Era meu, assim, eu não precisava lutar por aquilo. Era meu. E era tão meu que eu deixei de lado. E fui buscar outras coisas. Samba não quero. Toca samba o tempo todo aí, eu sei tudo. Tanto que na minha primeira banda de samba, os meus amigos me mostravam as músicas e eu falava, eu sei cantar isso. Aí eu cantava. E eles te apoiaram, pai e mãe? Muito, sempre. Sempre Minha na mãe carreira? sempre me apoiou, mas minha mãe falava, tem que estudar, tem que fazer faculdade. Quer tocar? Toca, mas tem que fazer faculdade. Tem que ter uma profissão. Porque é isso, a gente é de quebrada. Eu fui a primeira da minha família a ir pra universidade. Que legal. Né? E isso foi um sonho realizado dos meus pais. Minha mãe queria que eu fosse médica. Eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu tenho alma de artista, eu nunca vou conseguir ser médica. Eu gosto da noite, eu ia pro cursinho, eu fui pro cursinho, eu saía pra beber com os meus professores. Entendeu? Pra tomar cerveja com os meus professores. Não ia dar pra ser médico, né? Aí eu falava, mãe, eu sou da boemia, né? E é isso, assim, a música me pega. A música me pega e sempre me pegou, né? Sempre me mexeu comigo, né? E aí é isso, eu passei a infância no Nordeste. E no Nordeste, eu conheci o forró, lá mesmo, né? O forró, a lambada, a música nordestina, enfim, em sua grande gama, né? Porque tem muita coisa. E tudo me emocionava, eu adorava. Quando eu volto para São Paulo, eu tenho referência. E o movimento do forró tá ali no início, e aí passam alguns anos, já tá rolando os bares, os teclados. E aí o pé de serra explode, eu tô ali com 17 para 18 anos. E eu falo,
Vamos lá, né? Tem uma molecadinha ali comigo, uns amigos, vamos lá, vamos tocar pé de serra. Conheço tudo, Luiz Gonzaga, ó, conheço tudo. Ouvi isso minha infância inteira. E tenho minha primeira banda, um trio de pé de serra. Isso em que ano, mais ou menos? 90 Eu sou de 83, isso… 2000 e alguma coisinha. Eu tinha 18, 19 anos. É que tem um momento até que tem o forró universitário que estoura o Exatamente, Fala foi nessa Mansa, época. né? Abri show, meu trio abriu show pra Bicho de Pé, pra Fala Mansa, pra Forró Sacana. Forró Sacana aqui do Rio, né? É isso, né? O Duane, eu era apaixonada pelo Mas Duane. o Duane é gênio, né? O Duane é um gênio, né? A gente tava falando sobre ele esses dias. Eu e minha companheira, que… O Duane, ele… Só quem viu o Duane no palco sabe, né? É que eu conheço o Duane, assim, a gente não se vê há muitos anos, que ele foi pra São Paulo, né? Sim. Mas a gente tinha muitos amigos em comum e numa época a gente andava meio junto. Uhum. O Duane tocando todos os instrumentos é um negócio impressionante, E assim. cantando. É, inacreditável. E Tocando cantando. batera, baixo, qualquer coisa que aquele menino pega. Quem é da música sabe o quanto é difícil você tocar um instrumento de percussão e cantar. É muito difícil. A gente via aquela percuteria do Duane. Já viu ele Enfim, tocando baixo e cantando? Não, É bizarro. não. Mas é isso. Eu acho que tem né? pessoas que nascem com uma coisa que é diferente. É igual, sei lá, pega um Vinícius Júnior. Ele não é igual aos outros, né? Tem alguma coisa ali que eu acho que nasceu pra aquilo, né? É. O Duane é meio, pra É mim, isso. esse caso. O Forró Mas deve ter Sacana, estudado muito, né? Também, não sei. Eu não Não tenho… sei também, mas eu acho que não sei. nasceu nele muito. Mas eu acredito nisso, Tem sabe? isso mesmo. Que tem uma luz, assim, alguma coisa que te leva pra… Não sei. Só pode ser. Porque eu vim parar aqui, né? Sei lá. Deve ter alguma coisa. Tem que acreditar nisso. Você acredita? O que você acredita? Hoje eu sou uma mulher de orixá, né? Eu sou do candomblé, eu acredito muito no encanto. Eu acredito muito, porque eu sou uma mulher de Oxum. As coisas aconteceram na minha vida muito também por encanto, por sorte. E eu preciso dizer que eu tive sorte, porque a sorte é um valor ancestral iorubá. A minha mãe, minha Yalorixá, Cláudia Rosa, quando ela me dá a bênção, ela diz: filha, Deus te dê sorte. É um valor ancestral, né? Não é qualquer coisa. Eu não acredito nessa coisa assim. Não foi sorte, foi, né? Foi sorte, sim. Maíra, eu imagino, essa folha aqui, já são quase… No início não tinha folha, tinha um caderninho. Então a gente tá falando aí de umas 300 folhas. Aí vem gente aqui com, sei lá, 50, 60, sei lá, sereno. Quantos anos de carreira? Sim. Aí tem sempre alguém que tava num determinado lugar. As histórias são cheias É isso. de pequenas ocasiões que mudam a vida de alguém, né? Sim. Você consegue me dizer pequenas ocasiões que fizeram, por exemplo, você conseguir chegar nesse lugar que pra ti… De chegar, por exemplo, na universidade? Sim. A minha história na universidade foi puro encanto. Eu estudava em Osasco, né? Tava fazendo ensino médio. E aí eu disse pra minha mãe: mãe, tá bom, vou pra área médica. Eu ia prestar fisioterapia numa faculdade de Osasco, uma uni, enfim, particular, mensalidade baixa, né? Uma pessoa de quebrada. Ninguém da minha família tinha ido pra faculdade. Eu não tinha muito repertório disso. Vou ali, né? Vou lá, vou pagar e vou fazer, né? Vou ter um trabalho melhor pra poder ajudar minha família. Aí uma vizinha minha, a Fabielle, morava em frente. Os pais dela ainda moram em frente à casa do meu pai. A gente andava junto, era vizinha, a gente saía, brincava, assim, né? Juntas, desde muito cedo. Ela virou pra mim e falou assim: eu vou lá no cursinho da Poli. E os pais dela tinham um pouco mais de dinheiro, porque eles tinham aqueles carrinhos que vendiam lanche na frente de estádio, nanana, e eles conseguiram conquistar um pouco mais de dinheiro. Eles tinham mais dinheiro que a minha família. Digamos que eles eram um pobre premiumzinho, assim, na quebrada. E aí ela: vou lá no cursinho da Poli, meu pai quer que eu vá lá pra fazer cursinho pra entrar numa faculdade melhor. Vamos comigo? Aí eu fui pro cursinho da Poli com a Fabi pra acompanhá-la. A gente assistiu uma palestra e eu saí de lá matriculada. Ela não. Eu fiz cursinho da Poli. Por que ela não quis? Porque ela engravidou. Ela engravidou e aí… Também acontece muito, né? Na história de muita gente, e né? isso era o meu destino. Assim, esse é o destino das meninas pretas de quebrada. Engravidar cedo, ter um marido que não é lá essas coisas e morrer ali na praia, né? Essas mulheres têm muito valor, mas não têm a sua potência utilizada da maneira que deveria, né? E eu não queria isso pra mim.
Aí, tanto que eu morria de medo de namorar os meninos, porque eu falava, eu não posso engravidar cedo, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que… Nanã. Então, isso já era algo, né, muito, muito latente pra mim. Eu já tava ligada. Aí, é isso. A Fabielle acabou não conseguindo concluir. Eu saí matriculada, assisti a palestra e falei, não, vou me matricular agora. Ai, mas como que vai pagar? Eu falei, mas tem bolsa. Ele falou que tem bolsa. É só eu falar que eu sou pobre. Eu vou trazer todas as coisas da minha família e vai dar certo. Entrei no cursinho da Poli com bolsa. Comecei nas biológicas. Eu fiz 2 anos de cursinho da Poli. Comecei nas biológicas. E aí teve uma história… Por que eu fui parar na letras? Eu tive um professor, e quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo e assistindo, vai saber que é o Guido. O Guido era um corintiano, professor de gramática. Todo mundo que passou pela Poli, na mesma época que eu, vai saber quem é o Guido, porque ele era um professor querido, assim. Mas louco, completamente louco, era uma figura. E o Guido, ele fazia uns sorteios de material extra. E eu precisava dos materiais extras, principalmente de português, porque português era a coisa mais importante para passar em qualquer vestibular. E eu gostava muito de português, desde cedo. E esses materiais, eles eram caros. Eu era bolsista, digamos assim, caros, né? Hoje, naquela época eram uns R$10, mas hoje era algo como R$50. No que vale o dinheiro hoje. Para uma bolsista, imagina, eu mal tinha grana para pagar o ônibus e chegar lá e comer alguma coisa no cursinho. E o Guido, toda semana, ele fazia um sorteio desse material. E ele dava uma pergunta, que ele falava que era pergunta nabo. Pergunta terrível, assim. Ele fazia uma pergunta de gramática. Nabo. E eram 200 alunos na sala. E ele, quem acertasse a pergunta, ganhava o material. Eu ganhei 6 semanas seguidas. Aí o Guido chegou pra mim e falou assim, você vai ser professora de português, né? Você vai prestar o quê? Aí que eu comecei a sair, tomar cerveja com os professores. Eles, você é professora, tipo, você cola no seu colega do lado e vocês resolvem as coisas juntos. Você explica as coisas pros seus amigos. Você queria ajudar todo mundo, né? Aí ele, você é professora, o que você vai prestar? Aí eu, minha mãe quer que eu faça fisioterapia. Aí ele, você é professora de português. Aí eu acordei assim, falei, nossa. Aí eu vi toda a minha vida na escola. Falei, nossa, eu era a CDF que sentava no fundo, porque o pessoal do fundo era mais legal. E eu ajudava todos os meus amigos, passava prova. Você era a CDF que andava com os que não eram, né? Pois é, né? Eu adorava, porque eu era da boemia, eu era uma CDF boêmia, a né? turma na frente já era mais chata, Já né? era chata, eu não queria ficar junto. Mas eu sempre fui muito inteligente, né? Tive alguns acessos que os meus amigos não tiveram. E é isso. Aí cheguei na faculdade, eu perdi a minha mãe. Eu me lembro da minha mãe. Essa era a Dona Rosa, por isso eu sou Maíra da Rosa. Quando eu disse que eu queria estudar na Poli, eu trabalhava eu já trabalhava numa lojinha de produtos de informática no Jaguaré, que é um bairro de São Paulo, um pouquinho pra frente de Osasco. E aí o Jaguaré, ele fica a mais ou menos, acho que uns 45 minutos a pé do lugar onde eu trabalhava. A Viliara fica mais ou menos uns 45 minutos a pé de onde eu trabalhava, que é o último bairro de Osasco, que tem um terminal até hoje, que você desce do ônibus de Osasco e pega o ônibus para São Paulo. É meio essa ligação entre os dois. Minha mãe precisava levar uma documentação para eu levar no cursinho. Minha mãe já estava doente, né? Ela já não tá mais aqui, ela teve uma doença grave. E ela andava de bengala. E eu precisava daqueles documentos. Aquele dia eu não podia sair dali, porque o meu chefe não me dispensava. E ela tinha dinheiro para chegar até o Topshop. E aí ela foi indo com a bengalinha dela, até chegar, porque ela queria chegar antes do horário de eu ir pro cursinho. E ela foi e deixou o material comigo. Eu falei, mãe… E ela tava exausta, eu vi que ela tava exausta. Eu, mãe, a senhora veio de ônibus? Ela, eu desci ali na Viliara e vim andando. Olha só. Aí ela me entregou a pastinha. Aí eu pedi pra um amigo, porque eu também não tinha. Falei, você tem um passe, porque naquela época era o passe de papel, pra minha mãe voltar, né? E aí ela voltou. E eu fui com a pastinha dos documentos que precisava, porque eu tinha que entregar até aquele dia. Você perdeu tua mãe com quantos anos? Eu perdi minha mãe com 20 anos. É uma dor, né? É isso, uma dor imensa. E ela era uma mulher incrível. E é isso, ela queria que eu estudasse. Minha mãe foi secretária executiva
né? Mas o máximo que ela conseguiu fazer foi um curso técnico de secretariado. E ela queria que os filhos estudassem. Meu irmão não conseguiu, meu saudoso irmão também já não tá mais aqui. Perdi há pouco, meu irmão. E eu estudei. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Nunca pensei assim, vou largar. Eu até dei umas rameladinhas assim, né? Porque precisava trabalhar, precisava de dinheiro na faculdade. Dei uma trancadinha, aí depois voltei com Aí outra você, bolsa. boêmia, a faculdade tem um momento ali que… Nossa, muito boêmia, eu estudei na Não PUC. Você falou do Duane, o Duane tomava cerveja atrás da PUC. Às vezes eu via ele lá, né? Eu estudei na PUC. Então, quando eu chego na PUC, eu descubro o que é. Hoje eu consigo… Isso é muito valioso, Clemente. Hoje eu consigo dividir essa… Como que eu posso chamar isso? Esse capital social com os meus filhos, que eu vou ter ainda. De dizer, a universidade é isso. Universidade, né? Eu fui do movimento estudantil, eu fui para Brasília fazer passeata num ônibus de uma vez só. Eu fiz cadeiraço na universidade. Eu descobri o que era universidade na PUC. Eu descobri o que era política na PUC, né? Depois da PUC eu virei essa pessoa politizada, que quem me conhece no samba sabe. Que para a roda e diz, rapaz, não pode tocar na moça, entendeu? Parou o samba, entendeu? Tem alguém ali… brigando, e aí? O samba é a estrela desse lugar. Não é qualquer homem que senta nessa roda. Pra sentar nessa roda tem que ser um cara bacana. E se sentar nessa roda de mulheres e depois aprontar, a gente acaba com você. Você tem certeza que você quer sentar nessa roda? Então, hoje eu sou essa pessoa. Foi a PUC que me ensinou isso. Foi a PUC que me ensinou política. Foi a PUC que me ensinou… E é isso, hoje eu posso ensinar isso pros meus filhos, que eu vou ter. Sabe, minha mãe não conseguiu. Minha mãe só falava assim, você tem que estudar. Vai estudar em algum lugar. Meu pai, quando eu disse que eu ia fazer 2 anos de cursinho pra poder entrar na USP, ele… Mas pra que você quer entrar na USP? A Unifiel tá ali, que é a Universidade de Osasco, baratinha. Aí eu, não, mas lá no cursinho… o professor disse que é possível entrar na USP. Que, tipo, a gente estuda a vida inteira na escola pública e vai pra faculdade particular. E o rico estuda a vida inteira na escola particular e ocupa a faculdade pública. Mas a faculdade pública também é pra gente. E o meu pai olhando pra mim e falando, gente, essa menina ouviu isso onde? Onde que ela tirou essa informação, entendeu? né? É isso. E porque ele não tinham. acreditava, talvez, né, que fosse possível. E hoje hoje eu sou mestre em educação, né? Além de ir pra faculdade, eu fui pro mestrado. E vou pro doutorado. Porque eu quero ir, entendeu? Porque eu quero que o meu filho… Isso é uma vida acadêmica filha, também, né? Olhe e fale… Minha mãe foi pra universidade. E além disso, eu quero também… e eu falo isso com alguns amigos que são famosos, filhos, né, de grandes artistas e tal. Eu falo… Eu quero que o meu filho chegue nos lugares e diga, eu sou filho da Maíra da Rosa. Eu sou filha da Maíra da Rosa. E isso abra portas pra essa pessoa, sabe? Porque isso não é uma coisa de gente preta no Brasil. Alguns, né? A Luciana tem isso, a Luciana Mello, o Jair. Mas são poucos, né? Da minha geração, da minha idade. Eu quero que o meu filho, minha filha, tenha um espaço porque eu venci. Porque eu sou conhecida, porque as pessoas sabem quem eu sou. E é por isso que eu luto, entendeu? E tudo isso foi se abrindo pra mim à medida que eu fui olhando e falando, por que eu… Aí eu volto ao Oxum, né? É o Oxum que me ensina, e hoje eu sei disso, que eu posso ter o melhor. Quando você é de quebrada, você fala, qualquer coisa tá bom. Mas parece que esse encanto, essa sorte… É muito cedo eu olhando e falando, isso aqui é melhor? Então eu quero isso. Eu tenho a sensação obviamente, de fora, né? Eu e o Pretinho, a gente conversa muito, né? Virou uma pessoa… eu passo mais tempo com eles aqui do que em casa, né? Uhum. De que tem todo um sistema pra ninguém também acreditar que pode sair dali, né? Eu acho que é feito pra meio isso. E aí vocês viram as exceções, né? Mas eu acho que não querem que tenham muitas Maíras, né? É mais conveniente que fique tudo do jeito que tá. Isso é muito triste, né? Mas eu vivi uma primavera também. Tudo isso aconteceu, e é preciso que se reconheça, em um momento de auge das políticas públicas, enfim, é isso, né? Anos 2000 ali, o que aconteceu. Não, e uma época da economia próspera também, né? No próprio Brasil, né? É isso. Os acessos para as classes mais baixas, o momento. Eu peguei aquele momento ali. Isso também foi sorte. Porque meu irmão não conseguiu. Meu irmão mais velho.
né? 10 anos mais velho que eu. Ele não conseguiu pegar um momento como esse, que ele olhasse e falasse assim: ah, consigo entrar na universidade e ser bolsista. Mas você também deve ser muito CDF, né? Hoje um pouco menos, mas já fui muito. Mas assim, acho que sou sim. Porque no samba eu também sou. Eu sou aquela pessoa que ouve um samba e fala assim: nossa, quem compôs isso? Nossa, quem tocou nessa faixa? Nossa, e é assim que eu conheço os compositores, os instrumentistas e as instrumentistas, as compositoras. Eu sou CDF, sim. Não, quando você começou a Eu falar ali sou. fora, eu já sabia que você era Eu CDF. sou. Porque, tipo, passar em concurso público não é pra qualquer um. Dependendo do cargo. Eu tenho um amigo meu, que eu considero um dos meus amigos mais inteligentes lá do Sul. Ele é procurador federal, se eu não me engano, né? E ele era muito CDF. CDF, passou pra faculdade federal, tipo, sei lá, de segundo, terceiro lugar. E falou: Clemente, quando eu fui fazer esse concurso aí, eu tava competindo com gente que era muito acima de mim. Ele falou: foi a única vez que eu comecei a me sentir, eu não sou tão inteligente assim. E foi só no segundo ano, estudando, sei lá, 12 horas por dia, né? Eu só não entrei na USP porque no ano em que eu tava prestando, minha mãe morreu. E aí eu caí, assim, total. Aí eu trabalhava num escritório de advocacia, um dos maiores da América Latina, eu era assistente administrativa. E os advogados gostavam muito de mim. E aí eles falaram: a gente vai pagar a sua inscrição na PUC. Porque fulano estudou na PUC, eu estudei na PUC. Vamos lá, você consegue, lá tem bolsa, lá tem nananana. Porque eu tava só mirando nas públicas, não sabia nada. Do Mackenzie, da PUC, não era isso que eu queria. Mas eram excelentes universidades também. São excelentes universidades também, apesar de particulares. E aí me ajudaram. Aí eu consegui entrar, pagar a primeira mensalidade. Um amigo do meu irmão emprestou uma grana, que morava fora do Brasil. Emprestou uma grana, eu paguei a primeira mensalidade e fiquei esperando a resposta da bolsa. Quando eu recebi a bolsa, eu recebi o valor da mensalidade que eu paguei de volta, paguei ele e segui. Então, eu tive muito... Mas eu teria entrado na USP se eu não tivesse desestabilizada. Eu passei na Unesp para fazer farmácia. Eu prestava fisioterapia, farmácia e letras, assim, meio... Assim, ai, minha mãe não pode saber. Mas o teu professor foi importante pra você na decisão, né? O Guido, eu preciso dizer isso pra ele ainda. Ele ainda dá aula. Eu preciso um dia chegar pra ele e dizer que ele foi primordial nisso, né? E eu passei, mas era pra morar no interior de São Paulo. E eu falei: nesse momento eu não posso deixar meu pai sozinho. E que bom que eu não fui, porque eu ia ser muito infeliz fazendo farmácia. Não era a minha vibe, né? Eu teria provavelmente mudado, ou acho que não ia dar certo. Até mesmo a coragem de fazer o que ama não é pra todo mundo. Não é. Não. Você poderia ter seguido o que a tua mãe falou, né? Várias pessoas falaram pra mim: ai, mas você vai ser professora, você nunca vai ganhar dinheiro. E aí, de repente, eu entro numa das melhores empresas do Brasil pra se trabalhar, que é o Sesc. Também, né, por conta da universidade, porque eu estudei semiótica na PUC. E o Sesc queria uma pessoa que manjasse muito de semiótica naquele momento, nas artes visuais. E fiquei 12 anos no Sesc. 12 anos? 12 anos no Sesc. A música, você me falou que você começa a tocar na noite desde muito nova, né? Desde o trio de forró. A partir dos 18. Podia entrar nos lugares, era maior de idade, já comecei. Eu já tocava antes, né? Mas quando eu pude entrar nos lugares, já comecei a tocar na noite. Com 18 anos você começou a tocar profissionalmente. Então isso sempre foi uma fonte de renda em paralelo, digamos assim. Profissionalmente, né? A gente ganhava muito pouco, né? E eu ainda tinha muitos amigos que tocavam por cerveja, que tocavam… Quando eu chego no Samba de Dandara, e eu digo isso porque eu converso muito sobre… Só pra eu não perder a linha do tempo, desculpa, tá? Imagina. Você fala que você tem um retorno ao samba, mas primeiro você retorna num grupo anterior ao Samba de Dandara, não é isso? Isso. Foi o quê? Tipo, a adolescência passou e aí você foi pra sua origem de fato, né? Eu tive esse encontro com esses rapazes, né? O Frank ainda é muito meu amigo. O Leandro, eu rompi com ele porque ele é muito machista. E se ele assistir, ele vai ouvir isso. Eu amo o Leandro, mas ele é muito machista, né? Mas essa banda não era de mulheres? Não. Ah, tá. A banda de MPB. Volta. De MPB, exatamente. Volta. A banda de MPB foi de mulheres. Senão eu fico maluco, virginiano, tira ele da ordem. E eu sou aquariana, nasci para te enlouquecer, é isso. A ordem tá certa, né? Tá que teve certa. essa banda de mulheres, de MPB, e depois você retorna ao samba. Isso. Dadivosas era a banda. A gente abriu o show pro Luiz Melodia, sabe? Foi muito legal, assim, era muito boa a banda. Mas a gente fazia MPB,
fazia muito bem. Num momento, eram mulheres que gostavam de mulheres, meninas mulheres que gostavam de mulheres. Então a gente bebeu muito dessa fonte da Ana Carolina, sabe? E a gente foi pra outros lugares também. Primeiro a gente ficou nesse lugar mais popzinho, da menina que tá virando mulher e que tá olhando pros seus ídolos ali pras mulheres que também gostavam de meninas, né? Que gostavam de mulheres e estão conseguindo agora dizer isso e serem famosas. As Dadivosas nasceram muito nisso, assim. Nós éramos todas meninas que gostavam de meninas. E a gente se encontrou numa praça em Osasco, que era um lugar onde as meninas iam pra poder ser elas mesmas. E aí tocava um violão, beijava outra menina e tal, era isso. E aí a gente montou uma banda ali, né? E aí a gente foi crescendo, ficamos um tempo juntas também. Acho que quase 10 anos, né? Não, 7 anos, eu acho. Quase 10 anos. A gente foi crescendo. Parou de ser essa coisa de tocar pras menininhas verem e tal. Tocar nas casas GLS, que a gente Da falava época, GLS na época, né? Que hoje é LGBTQIAP+. E aí eu fui crescendo. E aí a gente compunha, falando do amor, da menina que não pode beijar outra menina na rua porque é reprimida e tal. E aí a gente foi crescendo. E as composições foram crescendo. A gente foi ficando adulta. Começando a falar de outras questões, de questões sociais. Amigos apanhando na Avenida Paulista, de skinhead, sabe? E aí a gente foi crescendo junto com o mundo, né? E a gente fazia samba também, porque a MPB o samba tá na MPB, Sim. né? E me incomodava, porque eu sou uma pessoa que vim do samba, né? A minha casa era uma casa de samba. E aí eu olhava pras meninas, e elas eram majoritariamente brancas. Era eu e a minha comadre, que hoje eu sou a Jura. Hoje eu e a Anne, que é minha companheira, nós somos madrinhas do filho dela. Eu e ela éramos as únicas negras e as outras meninas eram todas brancas. E aí eu falava assim, esse samba é quadrado, não vamos fazer samba. Elas ficavam incomodadíssimas. Mas você tá dizendo que a gente não sabe tocar? Eu não, tô dizendo que vocês não sabem tocar samba. Samba não é isso. E aí começou a rolar isso. Aí eu falei, eu preciso de um lugar pra fazer samba. Porque eu queria fazer, mas eu não queria fazer daquele jeito. E eu tenho uma amiga muito querida, que eu conheci no cursinho, a Gisele, que é preta, também muito preta, família preta, que ela falava a mesma coisa. Ela era namorada da violonista, e ela falava, esse samba tá muito ruim, não faz samba não. Vocês são boas em outras coisas, samba não. Porque samba não é qualquer um que faz. Não. E aí eu encontrei esses rapazes. O Samba Nizambi, eu entrei no Samba Nizambi, eu ainda tava nas Dadivosas. Eu comecei a andar com eles e fazer samba com eles, eu ainda tava. E aí eu saio das Dadivosas quando eu entro no Sesc pra trabalhar. Porque elas estavam num movimento de conseguir tocar no Sesc, a gente tava, né? E aí, no momento que eu entro como funcionária do Sesc, eu não posso mais tocar no Sesc. Aí eu falo, gente, aproveito, né? E falo, gente, tô saindo, a gente tava brigando muito, muito por várias coisas, também por conta dessa coisa de eu chamar a atenção, porque eu sou CDF. Chamar a atenção delas e falar, isso não tá bom, não vamos fazer, porque tá ruim. Aí a gente, enfim, teve vários conflitos ali. Hoje, a maioria de nós somos muito amigas, né? E aí eu fui dar uma vivida ali com aqueles rapazes, né? E eles eram só rapazes. Frank, Bona, Leandro. Isso, tinham outros, né? Mas principalmente o Frank, o Bona e o Leandro. O Bona, que não tá mais aqui hoje, que era muito estudioso também. Ele foi o único que foi pra faculdade de música, né? Em Minas Gerais, em Ouro Preto, né? Ele começou a me mostrar as fitas e os discos dele. Aí ele me mostrou Partido em 5, ele me mostrou, isso aqui é legal a gente fazer, porque a gente queria ser uma roda de samba mais tradicional, né? Isso aqui é legal a gente fazer, as coisas mais lá do B, da Ivone. Aí eu comecei a ouvir aquelas coisas e falei, eu conheço isso. Aí eu cantava. Tava na tua casa. Tava na minha cabeça aquilo. Eu nunca esqueci. Aí eu Mas falei… você sabia de quem eram as músicas? Sabia. Sabia tudo. Eu sabia. Porque aí eu prestava atenção no meu pai. Eu rompi um pouco com meu pai quando eu era mais jovem, porque o meu pai foi muito ausente na minha infância e adolescência. Eu dizia pro meu irmão que o meu irmão era um pouco meu pai também, né? Que ele era 11 anos mais velho que eu, então ele trocou minhas fraldas, ele fez lição de casa comigo e tal, enquanto meu pai estava trabalhando muito.
E não tinha tempo pra família, né? Hoje a gente se dá muito bem, mas eu rompi com meu pai. Eu acho que o deixar o samba de lado foi um movimento também de… Porque eu rompi com meu pai. Então você rompeu com o samba junto. Eu rompi com o samba junto. E aí eu volto pro samba e volto pro meu pai, né? Foi um movimento muito… Até porque não tinha muito o que fazer, Não né? tinha muito o que fazer. E aí esses 3 rapazes, eles me devolveram o samba. E um deles é branco, né? O Frank. E ele fala, eu sou branco, comecei estudando flauta, toca batera, toca percussão. Ele, não, mas eu sou branco, eu sei meu lugar. Eu sei que eu não tenho todos os conhecimentos que vocês, mas eu estudei muito e tal. Vamos lá, eu vou aprender com vocês. E tinha então groove? ele tem o groove, né? Ele tem o groove. E ele Porque ouvia samba, muito. se não tem groove, não tem Ele jeito, tem, né? ele tem. Hoje ele toca choro, né? E ele é um amigão meu também. Eu acho que dos 3 foi o que ficou pra mim, né? O Leandro, um homem preto valoroso, um dos melhores violonistas e cavaquinistas e bandolinistas que eu conheço, mas muito machista, assim. E no momento que eu tava ali, naquele momento muito politizada e muito feminista mesmo, que foi emendado no momento que eu encontro o samba de Dandara. E aí no samba de Dandara eu surfei nisso, falei, nossa, meu lugar, agora eu posso falar de tudo que eu quero. E botar o dedo na cara dos rapazes e falar, você tá fazendo isso errado, tô de olho em você. Porque eu tava com muita raiva, porque o Leandro, ele tinha um movimento ali com as filhas, ele não pagava pensão, até hoje não paga, e eu ficava muito brava com isso. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, eu não posso tocar com você. Porque você faz tudo que eu não acredito. E me dói, até hoje me dói. Assim, quando o Bona morreu, eu liguei pro Leandro, me dá vontade de chorar. Eu liguei pro Leandro e falei, você tá bem? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Você quer conversar? Porque o Bona se matou, né? E isso foi muito pesado pra todos nós, né? E aí eu falei, você tá bem? Eu tô bem. Aí eu falei, você sabe que eu amo você, né? A gente não vai voltar a ser amigo, mas eu amo você. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Ele, tá bom, eu sei, eu amo você também. E aí desliguei o telefone. E a gente nunca mais se falou. É isso. E aí, é isso. Eu vivi muita coisa legal com eles. Retomei a minha memória de samba. E aí eu cheguei no samba de Dandara com tudo. E aí eu falei pra eles, quando eu parei de tocar com eles, eu falei, eu gosto muito de vocês, mas vocês é muito homem pra mim, gente. Eu quero fazer alguma coisa com as mulheres. Eu vim de uma banda de mulher, e aí aqui não tem espaço para as mulheres. Eu falo pra vocês que tem muita mulher que toca e tal, mas só tem espaço na voz. Então, eu vou ali, tá? Mas a gente continua brother, eu amo vocês, mas eu encontrei um lugar mais legal pra mim. E aí, fui pro samba de Dandara, conheci as meninas através de uma amiga em comum. Meninas naquela época, hoje somos mulheres, né? De uma amiga em comum, que me disse que tinha uma banda que cantava em coro, que estava procurando uma vocalista. E aí eu fui fazer uma entrevista de emprego com o samba de Dandara, né? Eu cheguei, elas me entrevistaram, perguntaram o que eu sabia, o que eu fazia. E, assim, foi muito importante pra mim ter passado pelos meninos antes. Porque eu cheguei com uma força no samba de Dandara, querendo fazer samba com um grupo. Assim, a Laís fala, nossa, a gente era ruim pra caramba. Eu não sei como é que você ficou. Porque você já era boa, né? E você já era mais profissional. Eu já era mais profissional. Tanto que elas tocavam por… Na época, a banda tava começando. Eu entrei 1 ano depois que a banda começou. Elas tocavam por instrumento. Então eu tocava num bar, vai dar um instrumento, vamos lá, a gente toca, o cara vai dar um instrumento pra gente. Porque a gente não tinha. Percussionista precisa de tal coisa. Algumas tocavam ainda por cerveja. Vamos lá, a gente toma umas cervejas e tá tudo certo, vê a galera. E eu já olhei pra elas e falei assim, gente, na boa, eu preciso ganhar. Do samba de Dandara, qual que você ama, assim? Pra gente ouvir aqui juntos. Tem várias. Artimanhas. Artimanhas é muito boa. É da Raquel Tobias, que é a nossa madrinha. Cadê o Spotify? E ela gravou com a gente. Sumiu de mim aqui. Cara, é tanto aplicativo. Você fica assim também, vai baixando aplicativo. Sim. Samba de Dandara. Samba de Dandara. É engraçado, eu ouvi falar de vocês. Talvez tenha sido pelo edital. É um nome que não me é estranho. Olha só, aqui, Pretinho, bota aqui o close aqui da mesa de cima. Tem a câmera aqui em cima. Qual que você falou que você ama? Artimanhas. Artimanhas.
Não. Eu e minha ignorância. É o Clemente MacBook Pro 2 ou... Ah, não. Ou é o Mac 21... Abre o Bluetooth. Abre o Bluetooth. CS. Hã? CS. C39S? Isso. Tá bom, Deixa eu mestre. pegar uma aguinha aqui. Claro, fica à vontade. Eu gosto muito dessa. E essa é uma das poucas que não é minha. Mas eu gosto muito dessa. A compositora nasce em que momento? Ah, nasce muito cedo. É? Muito cedo. Eu era aquela criança que ficava inventando música. Eu ouvi que a Manu falou isso também, né? Eu inventava música, mas eu ainda não entendia que eu era compositora. E nem tinha ninguém como a Manu tinha pra dizer: ah, você é compositora, um pai. Imagina, minha mãe e meu pai estavam... Essa menina tá louca, né? O que ela tá fazendo? Mas desde muito cedo. Aí quando eu chego nas dadivosas, aí eu tome compor. E o que? Compus A um disco capela, inteiro. no violão? Violão. É porque você acabou também indo pro conservatório, ganhou ferramentas, né? O violão foi meu primeiro instrumento, né? Eu ganhei o violão do meu pai quando eu tinha 11 anos. E aí eu fui estudar violão. Fui estudar violão porque eu queria tocar as músicas do Legião Urbana. Você teve um momento roqueira. Sim, meu irmão, né? Quando eu rompo com meu pai, eu abraço meu irmão. Aí tudo que meu irmão amava, meu irmão era meu ídolo, né? E aí o rock and roll ficou muito nesse lugar. O reggae, meu irmão era muito do reggae também, né? E o violão foi meu primeiro instrumento, mas eu não me desenvolvi muito. Hoje, quando eu preciso tirar um tom, tal, eu tenho o meu violão, que eu ganhei do meu pai ainda, na parede, em casa, né? Meu pai é vivo ainda, né? Meu pai é vivo, assim, Deve ter um vivíssimo. orgulho de você, né? Meu pai tem 2 transplantes, um de coração e um de rim. Meu pai, olha, é ruim tirar ele dessa terra, viu? Ele é danado. E tá lá, vivão, meu nego. Qual o nome delas aqui? Nessa foto estão... Da esquerda pra direita, quer dizer, daqui pra cá, porque pra você é o contrário. Ela é aqui, Mariana Hormens, flautista. No meio aqui a Laís, que é a fundadora, cavaquinista. Amanda Lima, violonista de 7 cordas. Eu. Caramba, eu achei... você. A Camila Alcântara, percussionista, que é a mais velha de nós e a mais velha de samba também. E a Ana Lia Alves, que é percussionista também. E só você canta? Só eu canto e elas fazem coro. Essa é a Raquel, que gravou com a gente, queridona. Cada vez eu falo menos, da tua boca o veneno, tá difícil engolir. E nas tuas artimanhas, você deita e reclama, não dá mais pra prosseguir. Eu já disse, meu amigo. Bonito, né? Mas é isso também, eu acho que o samba de Dandara já cresceu um pouco mais, né? O nosso primeiro disco, esse disco, né? Ele é um disco que a gente olha bastante para essa questão social das mulheres e olha bastante pro samba paulista. A gente, nesse disco, a gente fez um workshop com o filho mais novo do Oswaldinho da Cuica e ele desenvolveu com a gente os arranjos das músicas que são de samba, que a gente transformou em samba rural paulista, né? A gente entendeu como samba rural paulista a partir bebeu dessa fonte. Então é um samba muito paulista, é um samba muito raiz, sabe, que a gente faz nesse disco. Hoje a gente, principalmente depois da entrada da Ana Lia e da Camila na banda, que elas foram as últimas a entrar, elas duas e a Amanda. A Mariana e a Laís estão desde o início, eu entro depois, e aí todas as outras da época que eu entrei não estão mais. Aí se renovou toda essa banda. E aí uma das últimas aqui foram. Todas estão. Isso, aqui todas estão agora. É a formação de agora.
a formação de agora. Elas são muito pagodeiras, as percussionistas. E aí elas trazem isso pro samba de Dandara, né? Hoje a gente flerta bem mais com pagode, né? Tem essa história da gravação com Péricles. Tem a Camila, que agora toca com Péricles, né? Tá na banda dele, da turnê do Pagode do Pericão. A gente acabou de fazer um show com o Vini, Santa Fé, e foi maravilhoso também. Então essa é minha. Ah, essa é sua? Essa é minha. A gente gravou com a Fabiana Cosa, que é uma grande sambista de São Paulo. Esse foi o disco feito pelo edital, né? Sim. Você vê a importância das marcas, né? Quando elas querem cooperar com a cultura, né? Sim. Por isso que eu tenho o maior orgulho de estar fazendo parte desse projeto. Eu também. Que muda a vida das pessoas, Sim, né? Sim. E é importante que o setor privado entenda essa responsabilidade, né? Sim. Essa responsabilidade de fomentar a cultura, de fomentar as artes. Porque eu não sei, eu acho que a primavera dos editais públicos já passou. Acho que a gente não tem mais essa força. Então, às vezes… Mas a Aldir Blanc não tá… Mas o que mais? Né? É isso que eu tô falando, não tem Sim. mais. Em São Paulo tem o VAI, tem o PROAC, mas não tem mais a mesma força de antes, assim. Você sente isso? Eu sinto. Você que tá no front. Sim, eu sinto. É isso. Foi muito importante pra gente pegar esse edital que possibilitou que a gente gravasse um disco à moda antiga. E a gente fala isso Entrar assim… num baita estúdio. Entrar num baita estúdio, gravar 13 faixas. Imagina, ninguém É um mais sonho, faz né? isso, né? E a gente ia lançar o disco no ano da pandemia. A gente finalizou o disco no comecinho de 2020. A gente ia lançar, a gente tava com data de lançamento do disco, de show de lançamento, sabe? Pra finalizar o edital. Aí chegou a pandemia e a gente segurou esse lançamento até final de 2022. E aí a gente… Olha só, isso foi sorte também. Isso fez com que a gente saísse da teimosia de lançar a moda antiga também. E isso foi uma teimosia mesmo boba nossa. Porque a gente não devia ter feito isso e a gente não fez por sorte. E a gente acabou lançando single. A gente ficou lançando vários singles até Que é muito soltar, melhor, que é né? muito melhor. E foi aí que a gente descobriu que isso é legal, né? Eu acho que não tem regra, mas se você for parar pra pensar na média, pra um artista que tá se colocando, são mais oportunidades de fazer o pitching, mais oportunidade de contar uma história. Sim, isso né? foi bem importante pra gente, assim, deu uma levantada. De poder ir na rede social e falar, tem mais uma história, porque o disco ele vai de uma vez só, são, sei lá, eram 13 músicas. Sim. São 13 histórias, né? É isso. São 13 oportunidades de chegar na tua audiência e contar uma história, né? É isso. E como que foi o resultado do trabalho, assim? Foi ótimo, foi ótimo. Até hoje a gente colhe frutos maravilhosos desse disco, mas depois a gente já lançou outras coisas. A gente fez um show livre, né? A gente gravou um show livre, isso foi legal também. Aí, no ano passado, a gente gravou um single em homenagem à Juvelina. Lançou num show com a Cassiana. A Cassiana não gravou com a gente, mas fez o show de lançamento com a gente. E agora a gente tá se preparando pra outro disco, assim, pra outro álbum, né? Então a Maíra solo caminha junto com o Samba de Dandara. Sim. Eu acho que é possível hoje, né? Sim. E essa é a minha história, assim. Tava falando isso pra você antes, né? Da gente estar aqui no Valendo. Eu sou vocalista, né? Desde o início da minha carreira eu sou vocalista. Eu gosto de banda, eu sou aquariana. Eu gosto de fazer junto. Não sou muito… Que é diferente de contratar a banda. Diferente, é bem diferente. diferente. Assim. Eu gosto muito de fazer junto. Mas eu tô aproveitando esse momento do solo, do elo, né? Que o elo me proporciona, de ser cantora solo. E tô descobrindo algumas coisas também com isso. Não tenho planos de não estar no Samba de Dandara. Samba de Dandara é o meu projeto, né? Eu falo isso pra elas, eu encontrei o meu projeto, é o projeto da minha vida. Mas eu gostei de fazer outras coisas. Ter as duas coisas, gostoso. cara. Quando eu era novinho, né, minhas bandas prediletas, eu queria morrer quando elas terminavam. Era uma tristeza danada. Mas eu acho que você vê que essas bandas que têm 30, 40 anos de história descobriram que dá sim pra ter o Titãs e um ter ali. É isso. Dá pro cara ter um projeto solo e fica tudo bem, né? Sim. Porque tem coisa que não cabe numa banda, de certa maneira, tem uma prisão estética, né? E aí quando você tá solo, você pode fazer o que você quiser, né? E um potencializa o outro. Se não tiver vaidade, o problema…
sempre de grupo é a vaidade, né? Eu acho que vaidade não é o grande problema. Eu acho que o grande problema Deixa eu pegar são os conflitinhos que a gente cria. E às vezes é interno, principalmente quando a gente é mulher. Assim, eu olho e falo, gente, vigia. Eu falo, vigia, gente. Porque estão querendo enfiar na cabeça de alguma de nós que a gente tem que ser única. Que cada uma de nós é boa em uma coisa. Sabe? E nós somos muito boas juntas. Eu falo isso pro samba de Dandara o tempo todo, pras mulheres. Nós somos muito boas juntas. E cada uma é boa numa coisa. Quando alguém diz que você pode fazer também o que a outra faz, aí que é o conflito. Que aí você pensa assim, mas fulana tá aparecendo mais do que eu porque ela faz isso. Que é quem é de então fora, eu também né? quero fazer. É sempre de fora. É isso, jogam a discórdia. E assim, às vezes, né? cara, você sabe que eu tive muita banda. Cara, às vezes é a namorada, um namorado, alguém da família que vai no show e fala, olha só, tá aparecendo demais. E nem é por mal, às vezes. Às vezes é pra te proteger, né? Fala, você não viu? Só que isso planta umas coisinhas e quando você vai ficando mais famoso, isso vai aumentando, né? Não, e o que eu falo pras mulheres do samba de Dandara cara, na música, o lugar da mulher é muito na voz. O lugar que é definido pra mulher, né? É muito na voz, assim. Quando deixam, é na voz. Aí eu falo, vocês são instrumentistas, cara. Eu queria ser boa que nem vocês são no instrumento e vocês estão querendo ser cantora. Porque já rolou, né? E algumas dessas saídas foram também por esses conflitos. Porque fulana não sei o quê. Porque fulana nananã. Aí gente, você é muito boa no que você faz. Você quer ser cantora. Você é muito boa na percussão. Você quer ser violonista. Tem um monte de violonista, balança aí, tem um monte de violonista que faz choro, que faz nananã. Mas percussionista boa que nem você, não tem. Você quer cantar agora? Canta, mas eu acho muito mais legal tocar um instrumento. E aí a gente vai conversando, sabe? Porque no final das contas, a voz é quem aparece mais. Sim. Mas, o valor de você ser uma grande instrumentista, eu falo pra elas, na boa, eu falo pra elas, vocês vão dirigir disco. Vocês vão ser diretoras de disco, diretora musical de disco. Vocês vão fazer coisas assim que nenhuma mulher nunca fez. E cantar, tem um monte que já fez. Entendeu? Tem um monte. E no Brasil a gente tem a tradição de grandes cantoras, né? É isso. Eu acho que o problema é o frutinho da discórdia. É o frutinho de Eva ali, né? Que é o problema. Banda não é uma coisa simples. Não é. É tipo casamento, né? Eu sou casada há 15 anos. Meu casamento é ótimo. Mas não é fácil. Mas imagina se vocês tivessem casado em 5. Imagina. Já pensou? Que confusão. Isso, né? De certa forma. Sou casada em 6, já fui em 7, agora sou casada em 6. E é sempre, a gente tem sempre que parar nos momentos mais difíceis e falar por que a gente tá aqui, né? Por que a gente faz isso? Eu tenho muito isso, sabe? Porque eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja música. Então eu paro com quem estiver comigo e falo, eu faço isso por quê? Porque eu quero brilhar, porque eu quero… Não, porque se eu não fizer, eu morro louca. Eu só sei fazer isso, que me deixa feliz. Eu já passei por outros lugares, eu fui felizinha. Mas feliz como eu sou quando eu subo no palco e faço samba, quando eu entro na roda e faço samba, eu não sou em lugar nenhum mais. Quando eu cuido da minha mais velha, que hoje eu produzo, a Bernadette, a Raquel Tobias, a tia Samanta, que é do Águia de Ouro. Tem a Maíra produtora. Tem a Maíra também. Produtora também. Quando eu cuido delas, eu já me peguei fazendo porque essa é uma tradição que as pessoas pretas vão entender, né? As nossas mães falavam sempre assim, passa um creme nessa perna, vai ficar com essa canela russa, porque a pele negra, se você não hidrata, ela fica esbranquiçada. E a gente tem Pele russa, que ela pele falava. russa, que a gente fala. E aí, eu já me peguei passando um creme no pé da minha mais velha, sabe? Que eu trabalho com ela. E ela falando, nossa, A sua mais velha é sua irmã? Não, minha mais velha, minha madrinha, que hoje eu produzo ela, né? E aí ela fala, nossa, só na minha família que se faz isso. Aí eu falo, por isso que é importante vocês terem alguém que sabe quais são os costumes de vocês. Porque você vai numa sessão de fotos e aí o seu pé vai aparecer mal cuidado. Eu quero te ver bonita, como minha mãe falava pra mim, que eu tinha que hidratar a minha pele para as pessoas não olharem e falarem, olha, que esbranquiçada essa pele, né? Essa menina esquisita, que não se cuida, sabe? O Denzel Washington,
quando perguntaram pra ele sobre um filme que ele fez com a Viola, que é um filme maravilhoso. Não vou me lembrar o nome, mas ele foi diretor e ele contracenou com a Viola nesse filme. E aí falaram pra ele qual é a importância de ter um diretor negro e atores negros fazendo isso. Aí ele virou e falou assim: as famílias que viveram o Holocausto sabem o que é o Holocausto. Eu sei o cheiro que tem o ferro quente no cabelo crespo. E isso me torna qualificado para fazer isso. Eu não vou lá fazer o que só a família que sabe o que é o Holocausto pode fazer. E vai fazer muito melhor que eu. Aqui nesse universo negro, eu sei o cheiro que tem o ferrinho quente para alisar o cabelo, né? Então é sobre isso. Assim, eu trabalho majoritariamente com cantoras negras como produtora, né? E eu cuido delas, como minha mãe cuidava de mim, como eu cuidava da minha mãe, né? E no Samba de Dandara nós somos majoritariamente negras. Então a gente tem problema de mulher negra, sabe? E pode parecer uma bobagem ou pode parecer um exagero para algumas pessoas que não são desse universo, mas o que é um problema de uma mulher negra? É ser seguida numa loja com 42 anos. É ser a primeira a fazer faculdade na sua família, entendeu? É pensar, putz, hoje eu sou casada com uma mulher, né? Um problema de uma mulher negra que transitou, por exemplo. Eu transitei de classe, hoje eu sou um pouquinho mais que pobre premium, né? Eu vou adotar uma criança. Eu não posso adotar uma criança branca, porque vão achar que eu sou a babá. A minha companheira, que é branca, pode ter uma filha negra. Eu não posso ter uma filha branca, um filho branco, porque vão achar que eu sou a babá. Então, isso é um problema de uma mulher negra. É uma questão de uma mulher negra que a gente discute. É importante, né? Isso é importante no samba também. Isso é importante em qualquer cultura negra, né? Eu gosto de produzir as mulheres que eu produzo, assim. Eu gosto de trabalhar com a Raquel, que é essa mulher que tava cantando, porque ela é uma mulher preta que fazia faxina e que hoje não precisa fazer mais, porque hoje ela vive da música, né? A tia Samanta ainda mora numa quebrada pesada, assim, a gente sonha que um dia ela não precise mais. A Camila, eu conto isso porque ela conta, e ela é minha irmã. Durante muito tempo, ela teve que depender de Uber para levar os instrumentos dela, e ela mora num lugar de difícil acesso de carro. Hoje ela tem o carro dela, foi o samba que deu isso pra ela. E ela não precisa mais depender do Uber, que não vai subir onde ela mora. Isso é problema de mulher negra, entendeu? De mulher negra de quebrada, sabe? Isso tudo tá no nosso samba. Isso tá em força do axé, né? É disso que eu falo nos meus sambas. Da força que a gente precisa ter pra se manter aqui fazendo o que a gente faz. E aí, quando eu paro com as pessoas que trabalham comigo e falam: a gente tá brigando por causa de bobagem, ou a gente tá sem foco, a gente faz isso por quê? Por que a gente escolheu fazer isso? A gente pode parar de fazer isso? Pode, mas e aí? Como é que vai ser? Né? O Bona, que é esse amigo que eu perdi, ele desistiu de viver porque ele estava cansado. Porque ele era um grande artista, e isso me dói, assim. Em vários momentos eu olho e falo, eu preciso honrar o Bona. Porque ele olhou e falou assim, cara, eu lutei 20, 30 anos da minha vida, eu não cheguei a lugar nenhum. Um homem preto, sabe, que desistiu de viver. Eu olho e falo, toda vez que eu faço samba, eu falo, esse samba é pro Bona. Eu vou vencer, entendeu? E eu vou vencer porque eu batalhei pra isso, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso deixar um legado, sabe? Não é qualquer coisa. Cartola fez por isso. Ivone fez por isso, entendeu? Eu tenho que honrar isso, eu não posso fazer de qualquer jeito, não posso fazer qualquer coisa, sabe? Enfim. A beleza é você conseguir manter a leveza, né? É isso. Não pode endurecer. Não pode endurecer. O Força do Axé é um samba muito forte, mas que traz uma leveza. Eu tava com algumas pessoas no estúdio quando eu gravei com o Péricles, e uma dessas pessoas virou pra mim e falou assim,
mesmo com tudo que você passa na vida, você consegue fazer um samba desse. Não, que dá quando esperança. você chegou ali, eu vi né? um sorrisão e um brilho nos olhos, né? Sim. Que a gente percebe, assim. Eu que tô aqui o dia inteiro recebendo gente, a gente sente a energia meio de cara, né? Sim. E ainda mais que eu saí daqui de uma entrevista meio te olhei, meio de supetão. E eu vi que tem isso em ti, né? Sim. Tem uma luz. Achei. Mas não perca isso, porque às vezes no meio da luta a gente endurece, né? Não, mas eu já passei a fase do endurecida. Você percebe isso. Eu acho que eu já passei já. Eu já tive a sorte de ter uma irmã que chegou pra mim e disse assim… O Brown disse isso uma vez, né? Que fizeram isso com ele também. Que ele tava muito duro. Chegou pra mim e falou assim, cara, acorda. Não é só você que sofre. Para. Vamos viver, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do quanto a gente é bonito, do quanto a gente é, sabe, potente. E hoje eu chego na roda e eu falo… Olha o que a gente é capaz de fazer. Sabe? Tem uma mulher muito incrível em São Paulo, que é a Érica Malunguinho, que ela tem um espaço em São Paulo que chama Aparelho Luzia, que é um espaço preto incrível, no centro de São Paulo, que eu frequentei durante um tempo. E a gente chegava lá e ela fazia um discurso. Aí depois ela foi pra política, ficou um pouco menos acessível. Mas ela sempre fazia esse discurso, isso me marcava muito. Ela falava assim, a gente podia pegar todo esse ódio que a gente tem, de todo o sofrimento que a gente vive, e acabar com esse mundo. Mas a gente só faz coisa linda. A gente faz coisas maravilhosas, assim. Olha o que a gente tá dando pra esse mundo. É tipo isso. E eu acho que né? quanto mais vocês falarem pra fora, mais força o discurso tem, né? Sim. Sei lá, quando o Emicida se popularizou ali, Sim. ele tinha uma voz muito mais amplificada. Sim. Né? A própria Marília Mendonça, quando explode, Sim. e ela leva… Não é um feminismo, mas é um empoderamento feminino, Sim. né? Do jeitinho dela. Sim. Olha pra onde isso foi, né? Paulo Gustavo… Então acho que quando vocês conseguem falar pra fora da bolha, aí sim que transforma o outro. Sim. Porque O Criolo, né? Criolo né? conseguiu isso também. Criolo conseguiu isso também. Fora outros tantos, né? Tantos, são muitos. Mas eu acho que quando uma pessoa com uma visão política visionária consegue falar pra fora dos seus, Sim. é a hora que a transformação acontece. É quando a mensagem chega em quem tem que chegar, né? É isso. Porque senão a gente fala pra convertido. Sim, sim. A gente fala falando pra gente mesmo, né? É isso. Me conta a história da força do axé. Eu compus esse samba… Porque eu já entendi que axé pra você é uma coisa muito maior do que pra mim. Muito. Me explica o que é o axé. O axé é o elemento gerador da nossa força. E ele é um elemento coletivo, né? Não é um elemento individual. Quando eu vou pro terreiro, eu levo o meu axé para trocar com a minha comunidade. E aquele lugar, aquela casa também tem um axé, que foi herdado de outras casas. Então, por exemplo, os primeiros terreiros do Brasil foram os terreiros da Bahia. O Gantuá, Casa Branca, Casa de Oxumaré. A minha casa descende da Casa de Oxumaré, que é a casa da Tiamá, né? Pra quem não sabe. E eu vou lá com a força que eu tenho e encontro essas outras forças e a gente troca. E eu as fortaleço e elas me fortalecem. Eu fortaleço o axé delas, elas me fortalecem. E a gente faz com que esse axé nunca pare de existir, né? Como é que é possível que o axé da Casa de Oxumaré ou do Gantuá, que foi criado, ainda esteja vivo? É por isso, porque ele se alimenta de outros axés e ele alimenta outros axés, que é essa força vital que a gente tem para estar no mundo, né? O candomblé, ele me traz várias coisas. Ele me traz uma memória ancestral que a gente às vezes perde quando a gente anda pelo mundo desavisado, né? O que você… Quando eu seria andar pelo mundo desavisado? Anda pelo mundo desavisado, sem saber quem a gente é, de onde a gente veio, pra onde a gente vai, por que a gente tá aqui, quem veio antes da gente, do que a gente é capaz, né? Tem muita gente que tá assim perdido, que… Eu passei um tempo perdida, porque a gente olha pra outros lugares. Quando você ligava a TV, nos anos 80, nos anos 90, o que você via?
né? Você via pessoas brancas aparecendo nas propagandas, parecia que você não existia. O Brasil era branco. Não tinha ninguém parecido com você na TV, num lugar de destaque. Você punha na novela, as pessoas negras eram sempre as empregadas, os escravos, as escravas. A gente não queria ser aquilo. Aí você olha e fala, não sou isso, não quero. Aí você ia pra escola, o povo negro foi escravizado, o povo negro aceitou ser escravizado, o povo negro sofreu, apanhava, você tinha vergonha, você falava assim, não quero ser essa pessoa. Né? E aí, de repente, você começa a frequentar lugares que dizem pra você, não. Sabe essa pessoa que você estudou lá na escola, que foi escravizada? Então, o nome dela é Rainha Nzinga. O nome dela é Dandara. O nome dele é Zumbi. Palmares foi resistência. Palmares foi uma cidade. E aí, é isso. E Mãe Menininha do Gantuá. Quem foi? Né? Uma mulher preta. Aí você olha e fala assim, nossa... Falando mesmo no movimento de criança adolescente e de pessoa infantilizada na sociedade. Porque é isso que nós somos, né? A escravização fez com a gente, tornou a gente tutelado. A gente era de alguém. Tinha alguém que cuidava da gente, que mandava na gente, que era dono da gente. Cara, é louco que foi outro dia, né? Foi outro dia. Então, se a gente tá desavisado e sem problematizar muito sobre isso, a gente acha que a gente é isso. E aí, quando você começa a frequentar lugares, sejam quais forem, né? O Brown, que é um ídolo pra mim também, ele foi pro Gueledés, né? Sueli Carneiro. Ele fala isso num determinado momento. Sueli Carneiro, eu ia lá pro Gueledés pra comer e pra aprender algumas coisas. E o Gueledés é um movimento de formação política negro de São Paulo, né? E o rap, né? Aí vai olhar para os rappers dos Estados Unidos, enfim, pra gente que tem poder. A gente precisa de poder. Ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ser coitado. A gente quer ser foda. E a gente é. Só que se ficam dizendo pra gente, você olha o que é o seu passado. Onde é que você vai chegar? Né? Então é isso que eu chamo de desavisado. O candomblé me tira desse lugar. Alguma coisa em mim já tinha sacado algumas coisas, mas eu não era capaz de problematizar. Quando eu chego no candomblé, eu olho e falo assim, olha essa força, olha essa beleza, olha essa potência, olha isso, olha de onde isso vem, isso é milenar, entendeu? As pessoas que se parecem comigo, porque é isso, eu sou misturada, mas eu tenho um fenótipo semelhante a algumas pessoas. Essas pessoas fizeram coisas incríveis. E é isso que eu quero ser, né? Esses são os meus espelhos, né? Eu chego no candomblé e vou aprendendo isso. Eu acabei de me tornar uma adulta no candomblé. O candomblé tem um movimento que você chega, você renasce, e aí você é um iaô. Você é uma pessoa que acabou de nascer no candomblé. E aí você vai aprender, você vai passar 7 anos lá pra aprender, se você é um iaô, se você é uma pessoa que tem transe, né? Tem algumas pessoas que já nascem e se tornam adultas, que são os ogãs, as equedes e tal. Tô dando uma aula grátis de cultura de candomblé. Aquilo que a Anitta… A Anitta Equede. Que ela passou por um processo que fica dormindo no lugar, não tem isso, que é renascer ou nascer, né? Isso, é isso. É uma iniciação. Iniciação. Né? É uma iniciação. Só que a Anitta é uma dessas pessoas que já nasceu adulta. Ela é uma Equede, ela é uma mãe. Ela nasce mãe. Eu me torno adulta depois de 7 anos. O que faz alguém já nascer? Isso é… Então, é predestinação. É o orixá que escolhe, né? É isso, predestinação. Em alguns momentos tem um movimento do orixá ir lá e falar, essa pessoa não nasceu adulta, mas eu quero que ela seja, que é o que a gente chama de suspensão. Mas enfim, isso é muito… Tô reduzindo bastante, assim, gente, me perdoa, tá? Mas tô tentando explicar pra quem não entende absolutamente nada sobre isso. Eu acabei de me tornar adulta no candomblé. Eu passei 7 anos no candomblé entendendo a minha família, entendendo o meu axé, entendendo o que é o candomblé, entendendo o que são os orixás, o que é a minha orixá. E aí agora que eu me torno adulta, eu tenho uma força que eu não sei explicar. Que vem dessa ancestralidade, mas que vem também desse contato com essa comunidade, sabe? Axé é força coletiva.
né? Não dá pra chegar no terreiro, fazer uma oração e ir embora, sozinho. Tudo que se faz no candomblé é junto. Se faz junto com um monte de gente. Não dá pra fazer sozinho. Isso te traz também um movimento de contramão, Clemente. Porque a gente vive numa sociedade que a gente tá cada vez mais individualizado. Sim. Você vence sozinho, você brilha sozinho, você faz sozinho. Você vence sozinho nessa sociedade. E aí o candomblé me mostra que é junto, que eu preciso do axé do outro. E o outro precisa do meu axé. E Oxum me cobra, né? Oxum cobra que eu seja forte, que eu cumpra o meu papel. Oxum é aquela que eu te contei do mito, que foi lá e chegou para todos os orixás e falou: vocês não vão me chamar? Então eu vou tirar a minha água da terra. E ninguém mais vai ter filho, plantação não vai crescer, rio vai secar, ninguém bebe água. Quem vive sem água? A gente é água. E aí essa mulher feminina, esse feminino, né, chega e faz isso. Eu preciso honrar essa mulher. Eu não posso chegar na sociedade e ser qualquer coisa. Eu vou chegar nos lugares e vou dizer, ó, tem uma força aqui. Vocês precisam respeitar isso. E não essa força individual, mas toda essa força que eu carrego comigo. Eu sou só uma mulher, mas eu carrego o feminino, né? Isso é muito complexo, né? Isso é cultura negra. E é complexo. Assim, eu sou uma contando isso. Mas existem experiências milhares sobre isso, né? Nessa sociedade Brasil, né? Enfim. O Brasil já é complexo por si só, né? É isso. E no samba eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre esse axé. Eu digo que o samba, ele faz parte de tudo isso. Ele é uma herança e ele é uma potência que a gente traz para a sociedade e que nos revive no meio de todo esse caos, né? Do racismo, das questões de classe que o racismo cria, né? Eu tive uma discussão com um amigo uma vez que ele é marxista. Aí ele virou pra mim e falou assim: o marxismo nasce muito antes do colonialismo. Aí eu digo pra ele: o colonialismo foi que tornou o capitalismo o que é. Né? E a gente fica nessa briga. Nossa, até hoje, a gente ficou meio assim, né? A gente tem que sentar o Cláudio. Eu amo o Cláudio. E é isso, assim. O Cláudio, você brigou com o Cláudio? Aí eu discuti com ele, mas eu adoro ele, porque a gente ficou nessa, né? Ele, não, mas o capitalismo é anterior ao colonialismo. Eu, não, o colonialismo criou o capitalismo, porque a Europa só se tornou o que era, porque explorou as colônias e tal. E a gente lida com tudo isso hoje. A Europa foi foda, né? Porque escravizou todo mundo. Todo mundo. E a gente lida com isso até hoje. Um dia, alguém disse que nós éramos inferiores e até hoje nós somos tratados assim. Até como nação mesmo. É isso. E aí no samba eu vou falar disso, né? Da força que tem o nosso axé. O axé que é terreiro, o axé que é samba, o axé que é roda. Tudo que a gente faz em roda, né? Porque a gente não consegue fazer sozinho. E a gente ensina isso para essa sociedade que quer ser branca, mas não é. Né? E a gente não tá numa briga de dizer, vocês são brancos, então vocês são meus inimigos. Já passei por essa fase. Essa é a adolescência da luta de classes, da luta antirracista. É um lado mais rebelde do início da história. É no momento, né? que a gente se rebela contra tudo. Os brancos. Não, a gente precisa sentar e dizer o que a gente tem de melhor nesse país, a gente tá dividindo com vocês. Vamos todo mundo junto? Porque tá pesado pra gente. Eu lembro, né? Que eu tava morando nos Estados Unidos quando o Obama se reelegeu, e eu fiquei muito fã do Obama, né? Porque ele tinha uma mensagem muito, muito disso, assim, de pacificação. Né? E ao mesmo tempo um cara que representa muita coisa, né? Ele e a mulher dele. Então a mulher dele também é espetacular. Né? É claro que tem algumas pessoas que a gente vai ter que lutar contra elas, e você sabe quem elas são. Não vou entrar em detalhes, né? Senão a gente entra numa discussão política muito profunda. A gente vai ter que lutar contra elas, mas a gente precisa lutar junto. A gente tem aliados aqui, né? Tem pessoas de pele clara que são nossos aliados. Tem pessoas de pele clara no samba, né?
No Brasil, a negritude se tornou uma questão de fenótipo. Mas eu acho que a gente vai avançar nisso. Eu, como boa aquariana, porque nos Estados Unidos eles já avançaram. Ah, não, muito bom. Eles já têm Inclusive uma no feminismo, outra em percepção todas essas coisas, né? de negritude. Mas no Brasil, a negritude ainda é pautada na cor da pele, né? Porque, e assim, eu vou dizer uma coisa que eu só digo nos núcleos mais íntimos. A gente ainda tá pautando a nossa negritude no racismo. Força do Axé fala disso também. Fala de tudo isso. Vamos ouvir. Vamos. Sou uma caixa renatina. Deleta. Quem samba tem axé, força e feitiço que esbanja toda a luz do infinito, ama e desama, marcando a cadência do samba no pé. Mostra ao mundo a força do axé. Canta, sorri portando a Tem uma tristeza na voz dele, uma coisa, uma dor, né? Por aí mostrando a fantasia do carnaval. Sabe afinal que não há ódio no mundo que vai derrubar quem nasceu pra sambar, samba e espalha amor pela cidade. Samba mostra ao mundo a realeza de verdade. Samba, e quem samba nasceu com a marca do samba no pé. Samba, que o samba é a ancestralidade. Samba, samba é a nossa originalidade. Samba, que quem samba nasceu com a marca do samba no pé. Cara, a voz é muito potente, cara. Axé. Quando eu tava gravando, né, lá no estúdio, e o Péricles estava do lado de fora, a Anne me contou essa história e eu chorei muito, assim, quando ela me contou. E eu vi isso, mas não tava ouvindo o que eles estavam falando. O Péricles, eu fiz alguma coisa com a voz e ele, caramba, ela é boa. E aí a Anne se emocionou e começou a chorar, assim. E foram 2 momentos pra mim importantes, esse reconhecimento, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não é boa, que a gente tá fazendo há um tempão e a gente não vai chegar a lugar nenhum. E ouvir isso de alguém, sabe, que é o ídolo de uma geração, da minha geração, assim. Eu vivi o Pagode 90, né? Eu ia aos shows das bandas do Pagode 90, eu via eles no palco e falava, um dia eu vou estar num palco assim, né? Eles são meus ídolos. E é um momento bonito que você ligava a TV, só tinha pagodeiro. Só tinha pagodeiro. E era gente nossa, assim, né? Gente que parecia com a gente. Só faltavam as mulheres, né? Negras, mas os homens estavam lá. Nos 90 não né? estavam, realmente não tinha, né? Elas estavam mais como dançarinas, né? Tinham várias dançarinas. Né? E esse foi um momento importante pra mim. E o outro momento foi eu do lado de fora, vendo ele gravar minha música. A Né? voz que você ouviu pra caramba, né? É que a tua voz tem uma coisa que parece que ela vem de um túnel do tempo, sabe? Porque ela é muito enraizada em coisas que... Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas... Faz. Eu sou meio... Eu nasci meio velha, né? Porque é isso, eu sou filha de uma mãe que me teve com quase 40 anos. Então eu fui criada por uma mãe mais velha, por um homem negro mais austero, de uma família negra mais tradicional, que não falava muito, que era... Então eu sou uma pessoa séria. Teu pai era mais caladão, mais né? caladão, ele é até hoje. Imagina, eu era adolescente, meu pai atendia o telefone de casa. Meus amigos ligavam, ele atendia. A Laércio,
Aí os meus amigos, a gente ligou pra alguma empresa, Esse era o meu pai. Hoje ele tá um pouquinho mais, né? Mas ele sempre foi um homem muito, né? Ele é muito alinhado, ele é muito elegante, meu pai. Eu tenho bastante orgulho dele, assim, mas ele me assustava um pouco quando eu era mais nova, né? Porque ele era muito sério. E eu virei uma pessoa muito séria. Então, até hoje, hoje eu aceito um pouco mais que eu sou uma pessoa séria, assim. Eu sou uma pessoa mais velha. E é isso, imagina. Uma menina de 14 anos olhando para as músicas da Elise e falando... Eu amo isso é maravilhoso. Nasci velha. Nasci velha. E pra mim hoje tudo bem. Talvez seja isso, né? Não, nasceu clássica, né? Mas assim, no candomblé velhice é posto, né? Então, pra mim, tudo bem. Velhice é uma coisa boa. Assim, nessa sociedade, velhice não é uma coisa boa. Mas na minha cultura, nessa cultura que eu retomo, é uma coisa boa. Então, pra mim, tudo bem. Hoje, tudo bem. As pessoas falarem, nossa, como você é velha. Ai, que bom. Foi engraçado que eu tava com... Quem eu tava falando? Que eu falei, gente, eu achei a Débora Bloch muito nova pra ser a Odete Roitman. Aí a pessoa falou assim, não, você que tá velho. Que na verdade a Odete Roitman tinha a idade dela quando você era criança. Não, né? a gente tem outra cara hoje. Os mais Você não, velhos eu têm acho outra que cara. tem outra cara, né? Tanto que você virou pra mim e falou, eu achava que você era mais nova. Mas as pessoas que têm a minha idade hoje se parecem comigo. É normal a gente ser mais 40 e ter essa cara de meninona, andar de tênis. Imagina, antigamente uma mulher de 40 anos jamais andaria de tênis. Imagina, né? hoje tem gente de 60 fazendo micromaratona e usando All-Star. Pois é. Ainda mais no nosso meio, né? Isso. A gente é tudo meio Peter Pan. Sim. A gente jura que a gente é novinho e fica novinho, né? Não é assim? É verdade. Você encontra nos backstage um monte de jovem de 60 anos, né? É isso, todo tatuado. Não é? Me diz uma coisa, o que você diria pra essa menina novinha que você pudesse voltar lá, dar um conselho pra ela? Acho que eu diria, continua, acredita, que é isso, você tem uma luz e você vai mudar a história da sua família, você vai mudar a história dos seus, você vai deixar um legado, você tem valor. É isso que eu diria. Vai lá, continua, que você tá indo bem. Obrigado, não para. Viu? Agradecer a ela mais uma vez que ela tá mudando vidas, né? Axé. Muito obrigada, Elo. Muito obrigada a Elo. É isso. Tenho uma admiração pela Mel Pedroso, que é a nossa diretora de marketing querida e que tem feito ao longo dos anos, não só na Elo, coisas maravilhosas ligadas à música. Então, pessoas como ela têm que ser aplaudidas de pé. E não só como ela, assim, a Elo, essa equipe é sensacional. Não, eu tô falando da Mel, mas eu tô falando de todas as pessoas, né? A Mel é muito querida. E assim, Dani, todo mundo, sabe? Todo mundo trata a gente com o maior carinho, assim, com o maior cuidado. Enfim, eles são incríveis. Foi muito bom. Espero que o projeto continue e que dê voz a mais gente, né? Com certeza, com certeza. Adorei ter você muito aqui, obrigada, viu? Clê. Em outros momentos, precisando estar aqui, contar alguma novidade, procura. Com certeza. O Pretinho, escata ele, que ele sabe tudo. Pretinho! E aí, Pretinho, me diz aí. Olha lá, se emocionou? Muita coisa. Você é doido. Ai, Elo, muito obrigado. Tô sendo, assim, Cleclito, todo mundo que passou aqui, essas histórias pra mim foram incríveis. Não sei pra quem assistiu aí. Mas a de hoje, esquece. Esquece. Em que momento você se emocionou, amigo? Casa da minha avó, né? Como eu fui criado pra minha avó, a mesma religião que a dela. Aí eu comecei a lembrar da minha avó. Eu falei, rapaz, caraca. Aí não, eu vou deixa pra outra história, deixa. Não chora. Família, ouça a música, pelo amor de Deus, e vamos compartilhar, hein? Vejo vocês no próximo... Ó, quase que deu ruim pra mim. Fui! Quase deu ruim. Tchau!